Então, eu escolhi esse trajeto porque a primeira vez que eu estive em São Paulo, em 2015, eu morei em Mogi das Cruzes e a gente fazia uma baldeação de Mogi das Cruzes até Guaianazes e depois de Guaianazes vinha para Luz. A Luz foi o meu primeiro contato que eu tive com São Paulo, assim, que eu olhei, fiquei assustado com o tanto de gente. Então, acho que não é nem a linha em si, mas é o destino final dela. Eu tive esse primeiro contato com São Paulo, mas eu não morei aqui mesmo, então foi uma coisa mais rápida que eu vim para fazer um curso. Mas quando eu tive essa vivência de morar aqui mesmo, eu demorei um pouco para pegar o ritmo. Mas hoje eu entendo que São Paulo é uma cidade muito vasta na questão de oportunidades e ter contato com outras pessoas, com outros estilos de música. Então, uma coisa que agregou muito, assim. Isso é uma coisa um pouco complexa, assim. Eu lembro quando eu saí, quando eu vim pra cá, várias pessoas ficavam me questionando porque eu já estava fazendo essa movimentação, mas só que acaba que Manaus, por não ser polo musical na questão mercadológica, certo? Porque eu acredito que lá tem vários artistas incríveis mas eu digo na questão de mercado mesmo, de você conseguir viver da sua música ou conseguir apresentar ela para mais públicos. Então, foi uma escolha um pouco complexa, mas só que eu acho que para mim foi uma escolha inteligente para o momento de carreira que eu estava. A impressão que eu tinha é que tudo que dava para eu ter feito, eu já tinha feito, sabe? E como eu digo na música, que é com participação da Alouette, que se chama 20º Andar, do álbum Garcia, que fala sobre esse trânsito, eu queria de fato viver algo novo, queria experimentar algo novo. Eu acho que eu falo essa questão de viver a cidade, mas eu não falo com presunção, assim. Claro que tem várias coisas em Manaus que eu queria ter explorado mais, sabe? E principalmente na parte artística e de música. Mas é uma coisa que eu não consigo desconectar, sabe? Eu acho que a minha identidade, ela tá baseada nisso. Até hoje as pessoas, elas escutam eu conversando, elas perguntam da onde eu sou e sempre confundem, me perguntam se eu sou do Rio até, por causa desse X e S. Eu acho que talvez a forma imprevisível como eu sou, como eu faço as coisas. Quando eu pego como Manaus funciona, como Manaus ela é dois polos extremamente opostos, assim. Então é uma coisa o sagrado e o profano no mesmo canto. É uma cidade grande, onde tem um distrito industrial imenso, mas só que ao mesmo tempo você está no coração da floresta, assim, sabe? Então eu acho que essa coisa dual é a principal coisa que eu trago. Então, eu confesso que é uma pergunta um pouquinho difícil, mas eu acho que é isso. Então, aí tem uma história que foi a história que eu compartilhei com a Cristal. O meu pai Cid, ele sempre foi uma pessoa que acreditou em todas as crenças, então ele participava de todas as religiões, ele ia para todos os cultos, candomblé, umbanda, misticismo, espiritismo. Teve um dia que um amigo dele indicou um xamã para ele, né? E o cara era xamã mesmo, e o nome dele era Ernesto. Se ele estiver vendo esse vídeo, até eu salvo. E ele pegava o fio desencapado de um motor de ventilador e fazia uma massagem com eletricidade. Eu era jovem ainda, né? Era jovem não, porque eu ainda só era uma criança ainda, e o meu pai, ele fez eu experimentar isso. Então ele pegava no fio e ia passando no teu corpo e os membros iam meio que entortando, assim, sabe? Aí são coisas que eu acho que isso pode acontecer em qualquer lugar, mas é mais fácil que aconteça lá. Estreito é um álbum colaborativo que eu tô fazendo com o Will's Beef. A base estética dele é baseada na teoria do Estreito de Bering, né? Que os Homo sapiens, seres humanos, né? Fizeram o trânsito de sair da Ásia e vieram para o continente americano no geral. Isso justifica várias coisas. Foi uma coisa estética que eu pensei junto do Will, da gente justificar a coincidência da nossa junção. Estreito fala de duas culturas, mas ao mesmo tempo compartilham coisas que são parecidas. E, tá sendo um álbum que eu tô feliz demais. Eu acho que é um dos trampos que eu fiz que tá sendo mais leve, assim, sabe? Então, acho que o processo criativo dele não foi tão exigente na questão como os anteriores, mas não exigente na questão da qualidade, mas exigente na parte da entrega, assim, sabe? Então, a gente fez músicas
tipo, curtiu. E eu acho que essa foi a parte principal, assim, que a gente curtiu esse processo todo. Isso é uma coisa que eu prezo muito, acho que muita gente não faz ideia disso, mas eu sou formado em design gráfico, então é uma coisa que eu briso muito. Tanto a parte de filme, quanto a parte estética de lettering, tudo. Então eu sempre prezo muito para como que eu vou comunicar o visual das minhas músicas, sabe? E eu sempre falo isso, mas eu acredito que as pessoas elas escutam com os olhos também. Então, sempre quando as pessoas elas pedem algum tipo de conselho, gente nova, eu falo, mano, pensa na tua música, mas só que ao mesmo tempo pensa na tua capa, pensa na tua roupa. Ano passado eu fiz 10 anos que eu lancei o meu primeiro álbum e dá pra ver durante esses 10 anos esse amadurecimento estético mesmo. Então eu acho que na música e principalmente no rap, tudo de fato assim comunica algo. Então faz pouco tempo assim que eu entrei na parte de render, né, programas mais relacionados à visualização arquitetônica, assim, então eu mexo com Blender, mexo com 3D, S-Max também. Tenho explorado isso e tenho explorado também design de produtos, mas só que produtos digitais, sabe? Gosto muito também da parte de design de móveis, curto pra caramba. Acho que principalmente é o transporte público, mano, esse movimento de um canto para outro. E quando você vê uma pessoa que você nunca viu na vida, escuta uma conversa que é fora da sua bolha, eu acho que isso é interessante pra caramba. Eu acho que isso é uma coisa que me transporta para o mundo real, o que as pessoas estão falando e tal. Mas eu acho que uma coisa que eu não consigo ficar sem agora, sem exercício físico mesmo, mano. É uma coisa que, porra, dá um gás de você viver a vida. Acho que no mundo do rap, sendo bem honesto, você tem que tomar muito cuidado, assim, porque falsas expectativas, elas aparecem muito. Por conta do rap ser algo novo, principalmente quando a gente pega no contexto Brasil. Então, acho que tem muitas oportunidades, tem muitas coisas que elas vêm que vestidas de uma boa intenção, mas só que na realidade pode ser uma armadilha. E aí você precisa ter uma malícia, assim, para entender o que é bom, qual é o momento de determinada coisa. Eu não sei se eu tô respondendo de fato a tua pergunta, mas é uma coisa que é um pouco difícil de identificar. E principalmente para mim que veio de longe, mano, então eu tive que ser... de não me empolgar tanto, sabe? De entender qual é o valor da minha música, qual é o meu valor mesmo e entender que até certo ponto eu consigo ir e eu quero ir e certo ponto eu acho que não vale a pena. Eu acho que eu lembro da minha infância com muito carinho. Acho que conforme você vai passando alguns passos, você vai se apresentando em alguns palcos, você vai sempre querendo mais e mais e mais. Quando eu tô meio perdido assim, eu tento me conectar com aquela criança que só queria uma chance para conseguir mostrar as suas letras, assim, sabe? Acho que isso é uma coisa que me traz pra base, assim. Eu tenho escutado um disco, um artista que se chama Paulinho Pedra Azul, que eu escutava muito com a minha mãe até. Tem uma música específica dele que se chama Carta para um Amigo Solitário, que eu tô escutando muito. O novo álbum do Emicida também. Acho que, pô, ficou lindo pra caramba, ficou massa. Tô escutando o meu álbum novo. A indicação do livro que eu tenho, ele se chama Cinzas do Norte, é de um autor amazonense, um autor que se chama Milton Arratum, que agora ele faz parte da Academia Brasileira de Letras. Foi a primeira vez que eu tive um acesso a um tipo de literatura que eu senti o cheiro, gestos. Acho que eu não vou indicar uma série em si, mas eu vou indicar uma animação que é muito massa, que se chama Scavenger's Rage. Muito, porra, uma é sensacional, assim. Muito boa mesmo. Na estação. Então, um anime seria Hajime Ippo. É um anime de boxe. Eu acho que o estilo de luta e essas coisas tudo é muito semelhante ao mundo real mesmo. Mano, acho que o principal deles é muito difícil responder isso, porque no fim das contas tudo deságua em som, né, mano? Mas acho que o principal deles eu tenho estudado para isso. Acho que no futuro próximo eu não quero ser somente um rapper, só um MC.
Eu quero estar inserido em mais áreas da arte e principalmente coisas mais relacionadas a esse mundo estético, meio que visual e essa coisa toda. E acho que para além da música, um sonho meu sei lá, é ser feliz, mano. Isso para mim é o mais importante de tudo, mas isso tem totalmente influência da música porque ela me estressa muito, mas só que ao mesmo tempo ela me faz feliz também. Então eu tô com bastante música. No fim do ano passado pro início desse ano eu fiz bastante música, tem esse álbum com meus, eu tenho bastante single. Esse ano tá sendo um ano próspero pra caramba, fui convidado para ser um dos artistas selecionados do Alerta Experimente também. O álbum Estreito ele tá sendo apoiado por um estúdio muito massa, que é um estúdio, mas ao mesmo tempo é uma galeria de arte também, que se chama El Prat. E, tá sendo um álbum muito leve pelo fato de que a gente tá tendo vários parceiros. Acho que é a primeira vez que eu posso dizer assim, mano, tô tirando aquele peso das costas de falar, esse álbum tá sendo totalmente independente, a gente tá fazendo na raça e eu acho que isso tem o seu mérito, mas só que eu também acho que não é bom a gente ficar trazendo essa visão do artista independente que faz tudo, que resolve tudo e tal, não sei o quê. Eu não sei até que ponto isso é saudável, sacou? Então esse trampo a gente tá tendo bastante gente somando junto, tem uma equipe gigantesca e tá sendo legal pra caramba. Sobre participações, eu sou no TWS do Febre 90, aqui era Presidente Cravinhos. Se não divulgar, mano, o bagulho vai ficar feio pra vocês, tá? Aqui, ó.